Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Indústria Sustentável, o programa que abre espaço para debater as práticas ESG dentro das empresas e indústrias cearenses. Aqui falamos sobre inovação, compromisso ambiental e impacto social positivo. Afinal, o futuro da indústria depende de estratégias responsáveis e também sustentáveis. No programa de hoje, vamos conhecer de perto uma história inspiradora de empreendedorismo e compromisso com o meio ambiente. A Texugo Moda Praia, uma marca genuinamente cearense, vem se destacando no mercado com suas iniciativas sustentáveis e de inclusão social. Para falar sobre esse trabalho, a gente recebe aqui Alexandre Queiroz, sócio administrador da Texugo Moda Praia. E para enriquecer ainda mais o nosso debate, contamos com a participação especial de Alcileia Farias, gestora do Núcleo ESG da FIEC, que vai trazer para a gente uma visão sobre as tendências e os desafios das práticas sustentáveis dentro da empresa. Alcileia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, vamos começar o ano 2025 com grandes novidades aqui na indústria sustentável. É isso, Alexandre, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Agradeço pela oportunidade. Para atender nosso convite. Alexandre, vamos começar falando sobre essa história, né, da Texugo Moda Praia, uma empresa genuinamente cearense, são mais de 30 anos de história, uma empresa que começou familiar, é isso? Na verdade, a Texugo ela existe desde 1990. É uma empresa familiar, ela foi criada pela minha mãe, né? Então, hoje, depois da pandemia, os filhos assumiram a empresa, né? Cada um na sua área. Eu, como sou arquiteto de formação, fico responsável mais pela essa parte do marketing, desenvolvimento de estampas, né? Direção criativa. Tem um Daniel, que ele é responsável pela parte administrativa e financeira da empresa, e a Natália, que é nossa outra irmã. Ela é assistente social de formação, fica responsável pelas ações, né, e projetos que a gente faz em colaborações com outras instituições e com as nossas lojas. É uma empresa familiar, Auxiliar aqui, tem as suas responsabilidades também, né? A gente vê muito nas conversas, né, da indústria, enfim, do empresariado, que a empresa, por ser familiar, às vezes tem mais responsabilidade ainda, né? Por ter gente da família na administração, enfim, na gestão da empresa, não é isso, Alexandre? Isso, a gente teve que se dividir, né? Então, todos nós nos ajudamos, cada um fica ali no seu setor, onde tem mais facilidade, mas no final das contas, todo mundo está juntando força ali para poder fazer com que a empresa cresça cada vez mais de forma sustentável, né? Perfeito. Vamos ao nosso assunto, então, né, Auxiliar? Vamos falar sobre ESG, sobre sustentabilidade. Como é que a Texugo tem assumido esse papel, desse compromisso, né, com o ecossistema, enfim, com o meio ambiente e também com a inclusão social? Na verdade, a Texugo ela já faz essas práticas há bastante tempo, até sem saber, né? Então, assim, no começo, minha mãe sempre teve essa preocupação da destinação dos resíduos. Então, nunca a gente pegava esses resíduos e descartava no meio ambiente. Então, ela sempre teve essa preocupação em dar uma destinação correta. Antigamente, a gente dava muito para as artesãs fazerem tapetes, né? Hoje, a gente continua doando esses resíduos para as artesãs, mas a gente também faz parcerias com algumas instituições. Então, tem o projeto Costurando o Futuro, que é um projeto da prefeitura, que atende mulheres em vulnerabilidade social. A gente doa esses retalhos, esses tecidos, elas usam para fazer vestidos, bonecas e complementar a renda doméstica. A gente também faz esse trabalho com algumas artesãs próximas à empresa da gente. Então, a gente tem toda essa preocupação para dar a destinação correta desses resíduos, né? Auxiliar, isso é interessante, né? Porque muitas vezes as empresas não sabem que os empresários não sabem que já faziam essa pegada ESG mesmo antes, né, de tudo que se fala hoje em dia sobre governança, sobre sustentabilidade e inclusão social. Isso é interessante, né, Auxiliar? É bem interessante. Quando a gente fala de práticas ESG, muita gente, né, ainda se assusta. O que é isso? De que nós estamos falando afinal? Mas quando a gente entra na empresa, ela percebe, eu já faço isso há muito tempo. Isso é genuíno da empresa. Isso está nas nossas práticas, como na sua mãe, desde a criação da empresa.
empresa, esse relacionamento com a comunidade próxima também, hoje em dia é muito importante. A empresa faz parte do ecossistema social. Então, ela está ali inserida numa sociedade que ela contribui na economia, contribui na empregabilidade e contribui na qualidade de vida dessa sociedade. Pois é, Alexandre, vamos falar sobre a questão da sustentabilidade, assim, como é que a empresa tem visto esses desafios, né, já desse novo milênio, essa novidade, enfim, digamos assim, que vem sendo bem destacada na mídia e aumentado a responsabilidade das empresas com relação à sua relação com o meio ambiente, especificamente. Um desafio muito grande que a gente encontra ainda hoje em dia é essa questão dos fornecedores. A gente ainda tem uma certa dificuldade para encontrar fornecedores de tecidos, de aviamentos que tenham essa pegada mais sustentável. Uhum. E ainda se torna um produto caro, né? A gente acaba que tem que pagar mais caro por um tecido, por uma determinada tecnologia, para que a gente possa passar essa sustentabilidade para o nosso produto final que a gente entrega aos nossos clientes. Então, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande nesse sentido, mas a gente está sempre em busca, trabalhando para que a gente possa colocar a sustentabilidade nas diversas áreas da empresa, né? Desde o produto até as embalagens e também nas energias renováveis que a gente colocou também dentro da empresa. Né? É interessante que esse ciclo feche, né, Auxiliar, porque a empresa precisa também, né, da matéria-prima que seja sustentável, que chegue, né, os tecidos cheguem já nesse formato, né, nessa produção mesmo já mais sustentável. Com certeza, e a gente já percebe aí nas palavras do Alexandre que a gente está buscando. Uhum. Então, a gente está buscando é porque o mercado está cobrando. E se a gente está buscando, quem quer ser fornecedor da Texugo hoje deve atender a necessidade dela para que ela atenda a necessidade do consumidor. Então, de forma bem circular e interativa, todos os públicos estão mais conscientes, estão cada vez mais exigentes dentro da temática de sustentabilidade. De ponta a ponta da produção, né? E de ponta a ponta. Sem uma matéria sustentável, uma matéria-prima sustentável, não sai um produto sustentável. Só para você ter uma ideia, Auxiliar, a Texugo, ela utiliza tecidos feitos com garrafa PET. E, assim, com corantes à base de água. Isso aí já é, né, o início da produção, já começando com essa questão da sustentabilidade, né? Fala um pouquinho, Alexandre, dessa produção com os tecidos feitos à base de garrafa PET. Esse tecido que a gente usa é um tecido feito de fio garrafa PET pós-uso, né? Então, são garrafas PET que foram retiradas do meio ambiente, né? Então, é produzido o fio através da garrafa PET e esse fio ele vai se transformar no tecido. Então, a gente visitou a empresa, né, e viu todo esse processo de como é que é produzido esse tecido. E é uma estamparia digital que usa pouca água na impressão. Tem toda essa questão da sustentabilidade desde a produção do tecido até a parte da estamparia, né, e isento de produtos químicos também, que é algo muito importante para o meio ambiente e para todos os clientes. E a gente já vê na estamparia essa questão das cores, né, os corantes, a base de água também. Isso. A gente já busca essa empresa justamente por esse tipo de trabalho que eles vêm desenvolvendo. Né? Então, essa empresa é daqui do Ceará? Essa empresa é de São Paulo. De São Paulo. Então a gente tem até um custo mais alto por conta que o tecido ele é um pouco mais caro, tem frete, tem imposto, mas a gente prefere trabalhar com essa empresa mesmo sendo um pouco distante. O ideal é que a gente tivesse uma empresa dessa aqui no estado da gente, né, que facilitaria, se tornaria ainda mais sustentável ainda, mas infelizmente a gente ainda não consegue ter essa tecnologia aqui perto da gente, então a gente opta por trabalhar com eles e aí a gente vem com essa sustentabilidade desde lá até que a gente possa entregar para o cliente da gente. Né? Isso é um desafio, né, Auxiliar, essa questão do valor, né, que se dá ao produto, que tem que se dar ao produto final, mas da produção ser um pouco mais cara com relação à produção normal. Com certeza, é um desafio, mas é um desafio que se pode ultrapassar. Que bom que já tem no mercado, ainda não está próximo, olha aí uma oportunidade de negócio. Pode ter alguém aqui nos assistindo que vai ficar de olho numa possível
possibilidade de novos negócios. Perfeito. Auxiliar, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais detalhes sobre as práticas ESG lá da Texugo Moda Praia. Estamos de volta com Indústria Sustentável, hoje recebendo o Alexandre Queiroz, sócio administrador da Texugo Moda Praia, para a gente saber quais são as práticas ESG que estão sendo utilizadas, desenvolvidas na Texugo Moda Praia. Alexandre, fala um pouquinho para o nosso público que está nos assistindo, onde é que as pessoas podem encontrar os produtos da Texugo Moda Praia? A gente tem uma loja a loja da fábrica, que fica no José Walter. Ela já existe desde a fundação da fábrica. E a gente tem uma loja também no Shopping Buena Vista, ali no Eusébio, pertinho ali do Quarto Anel Viário. A gente tem esses 2 pontos de vendas e através do nosso site e do Instagram também. Pois é, eu já ia perguntar, porque hoje em dia não tem nada mais físico, é tudo físico e digital. Teve inclusive um evento aqui em Fortaleza que era Fashion Digital, que era já para juntar essas duas formas, né, de entrar em contato, enfim, de comercialização das empresas. Alexandre, vamos falar agora sobre a parte social da Texugo. Quais são as ações nessa questão de inclusão social que a Texugo vem desenvolvendo dentro desse âmbito de ESG? A Texugo ela fez 2 projetos com 2 instituições aqui em Fortaleza. A primeira foi a Associação Fortaleza Azul, com a associação que faz um trabalho muito importante com crianças autistas. A gente participou de todo o processo, então teve uma oficina de desenho, as crianças participaram desses desenhos e esses desenhos a gente transformou em estampas. E o mais importante de frisar é não só a gente dar visibilidade ao autismo nas estampas, mas também a gente teve uma preocupação de conversar com as famílias para que elas ajudassem a gente na modelagem, porque as crianças elas têm uma sensibilidade maior. Então a gente pensou também, de como é que a gente poderia fazer esse modelo para que esse modelo ele não incomodasse as crianças que estivessem usando. Então, teve toda essa preocupação, não só das estampas, mas com a questão também da mobilidade das crianças que estão usando as peças. E isso tudo, esse trabalho, Auxiliar, se transformou, resultou na coleção Saltear. Não foi isso, Alexandre? Isso. Conta pra gente como é que foi. Então, assim, as crianças elas participaram de todo o processo, inclusive, tanto do desenvolvimento das estampas, como elas também foram modelos, Então, com os familiares, a gente tirou foto das crianças. Então, assim, foi um sucesso a coleção. Inclusive, uma das estampas, eu me inspirei no ladrilho hidráulico e eu desenvolvi uma estampa que eu consegui entrar em contato com a empresa em Brasília e eles estão reproduzindo em ladrilhos para decorações de casa, revestimento, piso, e também parte das vendas desses ladrilhos eu também pedi que destinasse para a associação, porque é muito importante a gente dar visibilidade, mas que a gente possa também ajudar financeiramente. Então, parte das vendas também dessa coleção foi destinada também para a instituição. Essa instituição foi a Associação Fortaleza Azul, isso. Mas a Texugo também tem parceria com outras instituições, do Instituto Povo do Mar. Isso, a gente fez também uma coleção, que foi a nossa última coleção de estampas, foi com o Instituto Povo do Mar, que atende crianças em vulnerabilidade social ali na Praia do Futuro. Então, a gente também participa de todo esse processo. Eu, pessoalmente, estava lá, a gente viu o acolhimento, a gente vê aquelas crianças carentes, inclusive carentes assim, de afeto, Então, o trabalho que o Instituto Povo do Mar faz com essas crianças é muito importante, Elas são atendidas lá, mas em contraturno que elas estudam. Então, as crianças fizeram desenhos, esses desenhos a gente transformou também em estampas e parte das vendas também a gente destinou para a instituição. Bacana. Vamos falar um pouquinho, queria voltar um pouquinho, Auxiliar, para a parte de sustentabilidade, porque a gente acabou escapando essa questão da sustentabilidade, uma questão bem interessante que
aqui no Ceará, principalmente, está crescendo bastante, que é a utilização da energia solar, né? E a Texugo não deixa isso de lado. Tem as fábricas, a fábrica utiliza a energia solar, é isso? A gente já utiliza toda a produção da gente através da energia solar e das lojas também, né? Então, a gente já teve a economia de 95 toneladas de CO2, né? Então, 65% a gente conseguiu reduzir dos custos com a energia. Então, é algo que impactou muito a produção da gente, né? Mais que tendência, né, Auxileia? Essa utilização, esse investimento que é feito nas energias renováveis, né? Não só a solar, mas também a eólica. E daqui a pouco, com a questão do hidrogênio verde também, essa utilização dessas matrizes energéticas mais sustentáveis. Alexandre, a gente tem que trazer o seu exemplo mesmo muita luz, porque perceba, no mundo dos negócios a gente tem que olhar para a lucratividade, para o retorno financeiro de quem investe, de quem tem um projeto, de quem é empreendedor. Isso é normal, isso é natural. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, noutrora se pensava em algo muito distante, muito utópico. Quando a gente desce para o chão de fábrica e percebe que substituir a matriz energética, tirando muito do CO2, das gases de poluição do meio ambiente, vai preservar a nossa qualidade de vida e vai ajudar na redução do custo, a gente começa a perceber que a agenda de sustentabilidade dá lucro, que a gente está falando mesmo é de negócio. Voltando um pouquinho aqui para as suas crianças e para esse lindo projeto de responsabilidade social corporativa, também dá lucro. Visibilidade. Quem é a sua empresa? Qual é a marca que ela carrega? Qual é o tema que ela tem que ter ou ela procura ter como propósito? Olha, nós já vimos aqui que a Texugo tem como propósito a inclusão. Então, trazer isso para o diferencial, e nós precisamos buscar o diferencial, trazer isso como diferencial, isso ajuda no quê? Conquistar novos clientes. Tocar o coração do novo consumidor. Eu vou comprar um biquíni, uma peça de moda praia de quem? Daquela empresa que faz uma simples peça ou dessa empresa que vai além de uma peça? Tá com profundidade no propósito. Traz um diferencial competitivo, inclui um determinado grupo da sociedade para essa circularidade da economia. Quando a gente fala em circularidade, é mais do que gerar resíduo, conduzir o resíduo. É circular a conscientização da minha, da sua e da nossa responsabilidade na sociedade. Que, inclusive, ou seja, gera valor ao próprio produto, né? Gera valor ao próprio produto. Imagine quando o consumidor tem a oportunidade de escolher, quem é que ele vai escolher? Então, quando você gera lucro, reduzindo o custo, porque se você reduz o custo, você gera lucro. E quando você gera lucro, produzindo um produto diferenciado, tudo se reverbera em lucro. No final das contas, ser sustentável é ser lucrativo. O programa está tão bom e o assunto é tão interessante que a gente já tem que pedir mais um intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes da Texugo Moda Praia, suas ações no ambiente, né, no âmbito da ESG. A gente volta já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui do Indústria Sustentável, hoje trazendo a história da Texugo Moda Praia, conversando com Alexandre Queiroz, sócio-administrador lá da Texugo. Vamos aproveitar esse último bloco, né, Auxilia, para falar sobre o futuro, né? Falar sobre o futuro da Texugo, o que é que está se planejando para deixar a produção ainda mais sustentável, Alexandre? A gente sempre está buscando, né, várias formas de ser mais sustentável. Então, desde a produção, né, que a gente usa o tecido de fio de garrafa PET, as nossas plaquinhas elas são feitas de resina de fibra de coco. A gente também não usa mais plásticos nas nossas embalagens. E a gente está sempre buscando fazer coleções com propósito, né? Então, sempre fazer parcerias com instituições ou com marcas ou empresas que também têm o mesmo propósito que a gente, né? Não só ambiental, mas o social.
Então a ideia da gente é que a gente desenvolva coleções realmente que tenham um propósito e não só coleção por coleção. Buscar essas parcerias é fundamental, né, Auxiliar? É fundamental, não basta ser sustentável, tem que fazer parte de uma cadeia de sustentabilidade. Hoje, pelas nossas casas, SESI, SENAI e IEL, é um tema de desenvolvimento profissional muito, muito constante, porque as empresas buscam ter processos, produtos, buscar inovação, investir em desenvolvimento de processos para um futuro mais sustentável. A gente tem que ter um futuro que a gente se sustente de forma longeva. E quando a gente fala de sustentabilidade, nos negócios, é sustentar a economia, é sustentar a lucratividade. Agora, uma coisa interessante, Auxiliar, da gente abordar aqui com o Alexandre, é a medição dessas ações, né? Como é que a empresa mede o resultado, né, dessas ações ESG? A gente se preocupa muito com nossos colaboradores e fornecedores, né? A gente, esse mês de fevereiro, a gente conseguiu fazer uma doação de 320 quilos de resíduos. Então, a gente procura também mostrar a Texugo como uma empresa sustentável, diferente de muitas marcas que usam aquele greenwash, né? Que é só uma maquiada, que usa um determinado embalagem para dizer que é sustentável. Realmente a gente pensa nisso como um todo, então a gente tem uma preocupação também com nossos funcionários, então a gente dá palestras, né, prevenção ao suicídio, economia doméstica, então a gente se preocupa com o ambiente dos nossos colaboradores e com o entorno da empresa da gente também. Essa preocupação é tão visível, viu, Auxiliar, com os funcionários que tem. Eu fiquei sabendo que tem uma funcionária que está desde o início, já há mais de 34 anos, é isso? Ela já faz parte da família, né? Ela começou junto com a minha mãe na empresa e ela está até hoje, então ela já faz parte assim, da família da gente, né? Então... Significa que é bom trabalhar na Texugo, né? Significa que é um bom ambiente de trabalho. Isso. Inclusive, vale a pena ressaltar que a partir agora de maio de 2025, a NR1 foi modificada, né, no ponto saúde e segurança do trabalho para o ponto saúde mental. Quando o Alexandre traz essa questão de palestra, de sensibilização, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, sobretudo, não é só física, tem que ter a mental. Então, a partir de maio, a legislação começa a cobrar pelo E-Social a realização de políticas mais efetivas para garantir a saúde e segurança de forma completa, o físico e o mental. Todas essas ações que a gente debateu aqui, que o Alexandre apresentou, Auxiliar, são importantes para o alcance do certificado, né? Da certificação ESG, é isso? Todas essas ações complementam os 74 indicadores que fazem parte do programa que certifica práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, que é dirigido pela Federação das Indústrias, a FIEC, mas que essa certificação é internacional, pelo nosso organismo certificador, a Bureau Veritas. Então, como a gente falou lá no início do primeiro bloco, todo mundo faz alguma coisa de ESG, de sustentabilidade, nem sabe que se chama assim. Quando a gente entra numa empresa para o processo de certificação, o primeiro passo é diagnosticar tudo que você já faz, medir o nível de maturidade que você já faz e te dar reporte, retorno para tomada de decisão. Será que o ambiente, o meio ambiente é a minha vertente principal? Será que a minha empresa deve ter um propósito mais voltado para o social? E assim a gente vai equilibrar estratégia, sustentabilidade e perpetuidade do mercado. Esse é o caminho, né, Alexandre? É isso aí. Então a gente está sempre buscando, né? Eu queria até agradecer também a Auxiliar falou agora da FIEC, né? Então a gente é muito parceiro da FIEC, do IEL. Então tem muitos consultores dentro da empresa de inovação, ESG, ajudando a gente. Então a gente cresceu muito com essas parcerias, né? Então é algo muito importante para todo empresário também. A gente falou sobre as lojas físicas e também como a população, enfim, os clientes, né, os consumidores podem entrar em contato com a Texugo. Fala de novo qual é o site, né? E o Instagram da Texugo. O Instagram é Texugo Moda Praia, né? Basta digitar lá que já vai aparecer. A gente também tem as lojas que é no Shopping Buena Vista e a loja da fábrica no José Walter. Lá, quem quiser entrar em contato consegue falar com a gente por esses canais. Perfeito. Queria agradecer aqui a sua participação, Alexandre Queiroz, sócio da Texugo Moda Praia.
mostrou todo esse universo ESG que a Texugo está desenvolvendo com essas ações, desenvolve já há muito tempo, né, como a gente pôde descobrir aqui na nossa entrevista. Agradeço a você, sua presença, Alexandre. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição para outras vezes. Auxiliar, muito obrigado também pela sua participação. Obrigada mais uma vez, e grande conquista nós tivemos hoje, né? É isso. O Indústria Sustentável fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma história sobre alguma empresa que trabalha esse universo ESG. Até lá!